Gravação iniciada. Obrigada. Bom dia a todos. Nós estamos aqui continuando a nossa reunião de junho de 2021. Estamos iniciando a sessão do dia 23 de junho de 2021, parte da manhã, né? Então, como nós sempre fazemos, vamos antecipar os processos para os quais foi pedido ou acompanhamento ou sustentação oral. Hoje de manhã nós temos sustentações orais dos números 44, 47, 51 e 53. Aí eu peço para o nosso suporte para verificar se o representante do número 44, né, que é o recorrente Fazenda Nacional, interessado Labratos Farmacêutico Limitado, se já se encontra presente. E também temos a inscrição da Fazenda Nacional, da procuradora Patrícia, para acompanhar todos os julgamentos. Eu peço, então, a gentileza do apoio, nosso suporte, para verificar e já adentrar a nossa sala os representantes. Farei a convocação, presidente. Obrigada. Doutora Patrícia de Amorim. Doutora Patrícia de Amorim. Por favor, verificar a mensagem no chat para ingresso para a sala de julgamento. Item 44 da pauta, doutor Tomás. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. De novo, né? Patrono convocado, presidente. Bom dia, doutora Patrícia. Seja bem-vinda ao nosso colegiado. Vamos, então, aguardar só a entrada do patrono, né? Eu acho que já está vindo ali, já está aparecendo ali que entrou mais uma pessoa. Conselheira Rita, posso já apresentar o colegiado? Bem, o nosso colegiado, o conselheiro Mário não tá aparecendo. Estou aqui, presidente. Pois é, só está aparecendo para mim as iniciais. Agora sim. Bom dia, doutor Tomás, né? Não é isso? Bom dia, doutor Tomás, seja bem-vindo ao nosso colegiado. Vamos, então, iniciar aqui o nosso julgamento do processo número 44 da pauta. Antes, porém, eu gostaria de apresentar o nosso colegiado, esclarecer que todos os titulares estão presentes. Eu vou fazer uma chamada rápida aqui para os conselheiros presentes. Conselheiro Mário. Bom dia a todos, presidente. Boa sessão. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Conselheiro Pedro Paulo. Bom dia. Conselheiro João Vitor. Bom dia a todos. Conselheiro Maurício. Bom dia e bom trabalho a todos. Conselheiro Marcelo. Bom dia a todos. Conselheira Rita. Bom dia. Eu, conselheira Maria Helena, vou estar presidindo os julgamentos. Então, o relator, esse processo, então, agora vamos julgar o 44 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado Labratos Farmacêutica Limitada, de relatoria do conselheiro Maurício. Eu peço, então, que o conselheiro faça o relatório, e aí, depois, após o relatório, então, o senhor terá os 15 minutos. Pois não, conselheiro Maurício. Pois não, presidente. O recurso como pregoado da Fazenda, na origem, cuide de lançamento para a cobrança de IR-fontes sobre pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, aduziu o autuante que somente por intermédio da DIF poderiam os beneficiários ser devidamente identificados e a não apresentação da DIF retificadora para incluir os rendimentos dos colaboradores, canais de distribuição, clientes ou terceiros participantes do sistema de premiação, proveniente da utilização de cartão magnético de incentivo, autorizaria considerar os beneficiários como não identificados e, como resultado, submeter tais pagamentos ao disposto no artigo 61 da 8.981 de 95, reproduzido no artigo 674 do Rio 99, que sujeita a incidência do imposto exclusivamente na fonte, a alíquota de 35% para todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas e beneficiários não identificados. Sendo o rendimento considerado líquido, caberia o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. O relatório fiscal encontra-se as folhas 260 e 264, impugnado o lançamento, as folhas 342 e 364 da DRJ
do Rio de Janeiro julgou procedente as folhas 459 e 485. Intimado do julgamento em primeira instância, o contribuinte apresentou recurso voluntário às folhas 501 a 525. Por sua vez, a primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão deu provimento ao recurso por meio do acórdão 1401.004.002, folhas 556 e 566. Resignada a Fazenda Nacional interpôs recurso especial às folhas 568 e 582, pugnando ao final pelo seu conhecimento e provimento para que fosse reformado o acordo recorrido, restabelecendo-se o lançamento. Em 6 de abril de 2000, as folhas 586 e 594, foi dado seguimento ao recurso da União para que fosse rediscutida a matéria relativa ao IR-Fonte sobre pagamentos efetuados beneficiário identificado. Intimado do julgamento do recurso voluntário, assim como do recurso interposto pela União em 17 de abril de 2000, consoante informa autuado das folhas 598, o recorrido apresentou suas contrarrazões às folhas 598 e 616 em 29 de maio de 2020, pugnando pelo não conhecimento ou sucessivamente em provimento do recurso apresentado. Esse é o relatório, presidente. Ok, obrigada. Podemos, então, passar a sustentação, por favor. Bom dia, presidente. Tomás. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Bom dia, presidente, conselheiras, conselheiros. Como bem relatado, trata-se de infração de imposto na fonte sobre suposta remuneração direta paga a beneficiários não identificados por meio de cartão emitido pela empresa Incentive House. Durante a fiscalização, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar a planilha com relação de indicação dos beneficiários dos cartões. O contribuinte atendeu ao solicitado, indicando todos os beneficiários, com os nomes, os cargos, os CPFs, os valores recebidos, a data em que foi feito o crédito e o número correspondente da nota fiscal paga à empresa Incentive House. No entanto, a fiscalização efetuou a lavratura do auto, por considerar que não foi apresentada a DIF retificadora para incluir esses rendimentos dos colaboradores, o que autorizaria a considerar os beneficiários como não identificados, aplicando o artigo 61 da Lei 8981 e tributando os rendimentos à alíquota de 35%. A DRJ manteve a autuação e a primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão, por unanimidade, deu provimento ao recurso voluntário, entendendo que pelos documentos que foram juntados aos autos, é possível compreender que a causa do pagamento teria sido a remuneração indireta de funcionários, bem como para quem foi a causa do pagamento e também quem foi o beneficiário, né? E isso dá até para verificar pelas conclusões do TVF, né? Seja pela própria documentação apresentada pelo contribuinte. Como bem foi observado pelo relator da Câmara Baixa, a autuação foi contraditória na medida em que concluiu que os documentos apresentados eram suficientes para caracterizar uma remuneração direta dos funcionários, mas eram insuficientes para indicar os beneficiários dos rendimentos, e decidiu por dar provimento ao recurso voluntário. A Procuradoria interpôs o recurso especial e trouxe duas divergências que não encontram identidade e semelhança com o acórdão recorrido. O primeiro paradigma, o acórdão 92.02.002.893, ao invés de analisar pagamentos a beneficiários não identificados com base no artigo 61 da Lei 8981, enfrentou a questão envolvendo o parágrafo 2º do artigo 74 da Lei 8383 de 91, por ter havido remuneração indireta a diretores da empresa autuada. Então, no paradigma, foi identificado que o pagamento foi feito a diretor e, no nosso caso, não teria sido identificado quem eram os beneficiários, segundo a autoridade fiscal. No segundo acórdão paradigma, nele o contribuinte não logrou êxito em individualizar os beneficiários dos pagamentos, e tampouco a causa, o que é diferente do nosso caso. No nosso caso, a gente identificou quem eram os beneficiários e a própria autoridade fiscal identificou a causa. Então, resumidamente, essas são as razões da recorrida, né?
pedindo pelo não conhecimento do recurso especial e, se for conhecido, que seja negado o provimento ao recurso da Fazenda. Essas são as considerações, agradeço a oportunidade. Obrigada. Podemos, então, passar ao voto? Sim, presidente. Nós já, só assim, recordando, como é uma matéria lá que veio da primeira sessão, né? Nós já tivemos essa problemática aqui sob o ângulo do IRPF, né? Justamente sob o ângulo do fringe benefit, dos pagamentos indiretos aí para diretores e administradores. Então, só para ver que é uma outra, vamos dizer, a mesma coisa, o fato em si, né? Cartão de premiação, se bem entendi, não é isso, Maurício? E aí, só que com a autuação como pagamento a beneficiário não identificado, ou pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, artigo 61, é isso, né? Não é? Sim. Sim, tá. Ok, não é só para, como é uma matéria de lá, só para dizer que nós já analisamos isso muito na nossa sessão, porque temos o IRPF, mas sob o ângulo da exigência da pessoa física como ou fringe, ou da empresa como fringe, assumindo o ônus. Só para pontuar que não é uma matéria estranha, né? Sim. Presidente, eu nunca havia relatado um caso desse, né? Assim, foi antes da minha entrada, né? Na Câmara Superior. E aí eu tive dúvidas em relação ao conhecimento, e eu estou até aberto aqui aos debates aqui dos colegas. Eu vou prosseguir aqui no conhecimento. Pois não. Faço registrar de início que o tópico denominado 5 da preliminar 5.1 do erro da identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, constante das contrarrazões do sujeito passivo, não será abordado nesse voto por não se tratar de matéria devolvida a reexame por esse colegiado por meio de recurso próprio. Prosseguindo, então, partindo-se da autuação, convém destacar de plano que o fisco, em momento algum, fundamentou o lançamento no disposto do parágrafo 2º do artigo 74 da Lei 8.383, previsto na parte final do parágrafo 1º do artigo 61 da Lei 8.000. Isso. 8383. Sim, porque ela faz por remissão, né? Previsto na parte final do parágrafo 1º do artigo 61, que diz respeito, no que interessa ao caso, às despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa, administradores, diretores, gerentes, assessores, pagos diretamente ou através de contratação de terceiros, mesmo porque vários dos cargos citados na planilha de folhas 30 e 38 não aparentam guardar relação com aqueles acima enumerados, tais como propagandista, consultor de treinamento, supervisor de vendas, analista de mercado, trainee de propaganda e merchandising. Vale dizer, a autuação se deu em função das informações constantes da planilha apresentada pelo contribuinte em atenção à estimação fiscal não terem sido confirmadas por meio de DIF certificadoras. E mais, após mencionar, inclusive o disposto no parecer normativo 1/2002, no sentido de que após a data prevista para a entrega da DIF, o IR devido e não recolhido pela fonte pagadora tem como responsável o próprio contribuinte, consignou que tal condição só seria válida desde que houvesse a apresentação de DIF, identificando os beneficiários dos respectivos rendimentos. Confira-se. Aqui eu abro aspas aqui, é o fundamento central do lançamento, né? Do exposto, entende a fiscalização que somente por intermédio da DIF pode os beneficiários ser devidamente identificados e a não apresentação da DIF retificadora para incluir os rendimentos dos colaboradores, canais de distribuição, clientes ou terceiros, participantes do sistema de premiação proveniente da transmissão magnética de incentivo, autoriza a considerar os beneficiários como não identificados e, como resultado, submeter tais pagamentos ao disposto no artigo 61 da 8981 de 95, reproduzido no artigo 674, que sujeita a incidência do imposto, isolamento na fonte, alíquota de 5%, para todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas beneficiárias não identificadas. Segundo o rendimento considerado líquido, cabe o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá imposto. De seu lado, o colegiado da COR vazou o entendimento de que, quando identificados os beneficiários e a motivação dos pagamentos, não seria o caso de tributação na fonte sem causa ou beneficiário não identificado a que alude o artigo 61, parágrafo 1º da 8.981/95. Confira-se excerto do voto condutor. No presente caso, abro aspas, né? No presente caso, o agente fiscal optou por trilhar caminho diferente. Entendo que acabou por se equivocar no fundamento do lançamento. Isso porque, considerando
a identificação dos beneficiários dos rendimentos conforme indicado pela autoridade fiscal. 2. A clara motivação dos pagamentos, não é o caso de tributação na fonte por pagamento sem causa ou beneficiário não identificado. Aí fecho aspas, né? E aí prossigo no voto. É que, analisando o conjunto probatório próprio destes autos, notadamente o contrato firmado entre a autuante e a Incentive House S.A., o colegiado recorrido entendeu que os valores pagos aos empregados e diretores da hora recorrida se tratariam, de fato, de verdadeiro salário e não de benefícios e vantagens conferidos aos trabalhadores. E, assim sendo, por entender comprovada a causa e identificados os beneficiários desses pagamentos, concluiu ter havido desacerto na forma da tributação. Veja-se trecho do voto. E aqui eu abro aspas novamente. Né? No caso concreto, após analisar o contrato firmado entre a recorrente e a empresa Incentive House, não concluo que se trata de um contrato com o objetivo de oferecer aos subordinados benefícios e vantagens, mas verdadeiro salário. Pelo que consta dos autos, em resumo, a operação pode assim ser explicada. A recorrente contratou a empresa Incentive House e, através desse contrato, escolheu as pessoas, empregados e diretores, que receberiam determinado crédito por mês, variável ou fixo, mas isso é indiferente para fins tributários, em um cartão magnético. Esse cartão magnético poderia ser utilizado como se dinheiro fosse nos estabelecimentos conveniados. Ou seja, o elemento dos autos, não foi possível compreender foi possível compreender a causa do pagamento, remuneração indireta, bem como para quem foi pago, funcionário da recorrente. Se assim não fosse, como poderia o fiscal concluir que se trataria de remuneração indireta? Além disso, consta dos autos o cargo, o nome de cada um dos beneficiários, dentre os quais é fácil notar a presença de vendedores, gerentes, supervisores, analistas e outros. Mais que isso, no procedimento fiscalizatório, a recorrente apresentou a lista identificando todos os beneficiários dos pagamentos dos cartões, com o respectivo nome completo, cargo, CPF, valor recebido, data de crédito e ainda o número correspondente da nota fiscal paga à Incentive House. Se não, vejamos a título de exemplo. E aqui prossegue aqui, né, o fato recorrido. Se no procedimento de fiscalização consta a lista, os cargos, consta a lista dos cargos dos beneficiários vinculados à recorrente, o beneficiário está identificado. Por outro lado, salta aos olhos que a empresa efetivamente recebe a contribuição dessas pessoas, o que é causa do pagamento. Aí, prossigo aqui, né, no voto. Ao final, arrematou discordando do fundamento fático que teria sido utilizado pelo fisco para enquadramento legal da tributação, qual seja, a não retificação da DIF para fazer constar o pagamento da remuneração aos seus funcionários. Confira-se mais uma vez, e que torna abrir aspas, né? Veja que a autoridade fiscal entendeu que a DIF é o único e exclusivo meio hábil para se identificar e possibilitar a cobrança dos beneficiários dos pagamentos. Não concordo com tal conclusão. A obrigação tributária decorre da realização do fato gerador e depende da apresentação de declarações pelo contribuinte, até porque ele não pode ser obrigado a fazer algo contra a sua vontade ou produzir provas contra si mesmo. Ora, se o recorrente defende que não se trata de remuneração e que não há previsão de incidência de R sobre esse período de benefício, por mais absurda que seja a sua argumentação, obrigá-lo a retificar a DIF reconhecendo uma natureza jurídica da qual discorda seria contraditório com suas alegações defensivas. Por outro lado, é absolutamente contraditório que os documentos dos autos sejam suficientes para a autoridade fiscal concluir que o pagamento é de remuneração indireta aos seus funcionários, mas não o sejam para identificar o beneficiário, até porque a conclusão a que chegou depende diretamente da identificação do destinatário dos pagamentos. E aqui eu prossigo, né? De sua vez, a recorrente procurou demonstrar o dissídio interpretativo por meio da implementação dos acordos paradigmáticos de número 9202002893 e 2202002526. E aí eu passo a análise dos acordos, né? O primeiro acordo aqui na Câmara Superior, o colegiado entendeu que a concessão de remuneração indireta a diretores da empresa cujos valores não teriam sido adicionados às respectivas remunerações na época própria estariam sujeitos à tributação exclusiva na fonte a uma alíquota de 35%. Veja, e aqui é um excerto aqui do voto lá condutor, né? Ou seja, por ter havido concessão de remuneração direta a diretores da empresa, o artigo 74.2 da Lei 8383/91, cujos valores não foram adicionados às respectivas remunerações na época própria, estão sujeitos à tributação exclusiva na fonte a uma alíquota de 5%, conforme disciplina contida no artigo 61, parágrafo 1º da 8.800, ante a observância do artigo 74, parágrafo 1º da 8383.
que prevê a obrigação da empresa adicionar ao respectivo salário e remuneração indireta e de acordo com o que disciplina o artigo 74.2 da citada lei, né? E o acordo 2202.002.526, ainda nesse caso, a turma paradigmática entendeu que os pagamentos relativos a benefícios indiretos constituídos pela empresa administradores, diretores, gerentes ou assessores, cujos valores não foram condicionados às respectivas remunerações na época própria, seriam considerados como valores líquidos recebidos, cabendo um reajustamento da base de cálculo, cujo imposto seria calculado a uma alíquota de 35%. Veja-se, aqui outro excerto desse voto condutor, né? Os rendimentos com cartões de FlexCard e remuneração indireta disponibilizados aos gerentes e assessores, tendo em vista a discussão realizada anteriormente, o pagamento de benefício indireto, também chamado Finger Benefit, concedidos pelas empresas administradoras, diretores, gerentes ou assessores, cujos valores não foram adicionados à remuneração na época própria, serão considerados como valores líquidos recebidos cabendo ao reajustamento da base de cálculo, cujo imposto calculado é uma alíquota de 5%, como sendo exclusivo na fonte. E aqui eu retorno, né? Por outro lado, a recorrida sustenta que a União não logrou demonstrar divergência interpretativa, na medida em que não haveria similitude fática entre os casos abordados. É que, enquanto no recorrido entendeu-se pela identificação dos beneficiários e da causa do pagamento, no acordo paradigma 220206, não teria sido comprovada a causa do pagamento e ainda trataria de beneficiário não identificado. Alegou ainda a autuada que a discussão travada no acordo paradigma 9202 diria respeito à hipótese do parágrafo 2º e não do parágrafo 1º do artigo 61 da Lei 8981. Ao final, arrematou a recorrida que nenhum dos paradigmas trazidos teriam se debruçado acerca de quais seriam os documentos autorizados pela legislação hábeis a individualizar os beneficiários do cartão Incentive House, a comprovar a causa dos pagamentos, principalmente considerando que o fundamento e motivação do lançamento fiscal estaria lastreado justamente na desconsideração da planilha apresentada pelo contribuinte em sede de fiscalização. Segundo o que dispõe o artigo 61 da 8981/95, o objeto da citada divergência interpretativa seriam objeto da suscitada divergência interpretativa, 3 seriam as circunstâncias que autorizariam ao fisco cobrar imposto de renda sobre pagamentos efetuados por pessoa, IR-fonte, né? IR-fonte, sobre pagamentos efetuados por pessoa jurídica, tal como foi feito nesses autos, é dizer, de forma exclusiva na fonte. Vamos a elas. Quando o beneficiário não for identificado ou quando não for comprovada a operação à sua causa ou quando presente a hipótese que trata o parágrafo 2º do artigo 74.83, destacando-se aqui que as despesas com benefícios e vantagens constituídas pela empresa, administradores, diretores, gerentes, assessores, pagos diretamente ou através de contratação de terceiros. Note que o caso dos autos, conforme acima mencionado, diz respeito à alegada não identificação do beneficiário do pagamento. Em outras palavras, o autuante identificou a causa e concluiu tratar-se de remuneração proveniente do trabalho, sujeito à tributação pelo IR. Optou por cobrar de forma exclusivamente na fonte pelo fato de não ter sido apresentada a dívida retificadora, exigência terminantemente afastada pelo colegiado recorrido. No outro giro, os acordos paradigmáticos tratam de hipóteses diversas destes autos. No 2202.002.256, trata de benefícios indiretos concedidos a administradores, diretores, gerentes ou assessores. 2. Remuneração indireta a funcionários não identificados e sem causa. E no paradigma 9202.002.893, benefícios e vantagens concedidos pela empresa, administradores, diretores, gerentes ou assessores. Nesse rumo, apenas o acordo de número 2202.002.526 trataria de situação potencialmente similar a desses autos. Todavia, veja-se que as diferentes conclusões a que chegaram os acordos, recorrido e paradigma, derivaram exclusivamente da análise probatória dos autos, especialmente daquela conferida pelo colegiado da COF, que concluiu terem sido suficientemente identificados os beneficiários dos pagamentos promovidos pela autuada. Note-se, inclusive, que não há divergência em relação à tese posta. Não identificado o beneficiário do pagamento, a distributar na forma do artigo 61 da 8.981. Com efeito, uma vez não demonstrado o destino interpretativo, posto que as diferentes conclusões resultaram de análise de diferentes contextos fático probatório, o não conhecimento do recurso é um imperativo. E aí, presidente, isso está encaminhando para o não conhecimento do recurso. Eu realmente tive dificuldade em encontrar similitude aqui. A gente pode começar já até a discutir, né? Eu também queria fazer aquilo que o Luiz Eduardo chama de peroração, né? Chamar de peroração. Quer dizer, só para encaminhar e para se entender melhor. Vejam que os dois paradigmas da onde são?
Segunda seção. Por quê? Porque isso é uma matéria típica de IRPF, né? Se paga alguma coisa sob o ângulo de previdência e sobre o ângulo do imposto na fonte. Da nossa seção, que é comum, isso já foi muito, nós temos muito para trás, assim, em termos de imposto de renda, não tivemos não examinamos muito, mas da Previdência examinamos muito. Então, o que se verifica nisso? É um salário indireto, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Que se pode pagar para diretores como um fringe benefit, que é aqueles salários indiretos para a diretoria, enfim, para administradores, e também se paga como para funcionário na Previdência, se discute se aquilo é salário ou não é salário, vai entrar integral ou não salário de contribuição, né? Então, é isso que se vê aqui. Qual é o artigo? 74, né, da 8383, né, da 8383 de 91. Agora, pagamento sem causa ao beneficiário não identificado, 61 da 8981, a única coisa que tem em comum, que às vezes se confunde, é que o 74, em todos os dois casos, o que acontece no pagamento sem causa ao beneficiário não identificado? Pega-se aquele valor que foi pago, não importa para quem foi, porque até normalmente nem se sabe, ou se sabe não teve causa, e aí a fonte assume o ônus com uma alíquota de 35%. Veja que esse tipo de lançamento tem até uma súmula dizendo que ele é de ofício, porque não aceita nem o 150, por ser o 150 parágrafo 4º. Se for decadência para esse, é o 173, por quê? Porque nem se considera que pode haver lançamento por homologação. Pensem, vai fazendo aí seus pagamentos da beneficiária não identificada ou sem causa e vai recolhendo o imposto que um dia a gente homologa. Não existe isso, porque é como se fosse uma incidência crime, vamos dizer assim, entre aspas, né? Todas as incidências do imposto de renda não são vergonhosas, né? As incidências do imposto de renda são auferir rendimentos, né? Ninguém vai dizer assim, olha, cabe ou não, o imposto não é sanção por ato ilícito, mas nesse caso, assim, fazer pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa numa empresa, na contabilidade, é uma coisa que não se prima por isso, né? Não é uma coisa pela qual se prime. Então, é um evento. E isso foi o que foi feito lá. Foi pego este salário indireto, é um caso desse de cartão, e foi aplicado 61, embora se soubesse em algum momento, e a discussão ficar, era ou não era identificado, enfim. Aí cortamos e vamos para quando ele é autuado normalmente, como era, sempre imposto de renda ou a Previdência. Pela imposto de renda, que estamos tratando aqui, 74 da 8383, como salário indireto, fringe benefit, o que diz? Tem que somar com o salário da pessoa. Quando se paga isso, pagou o aluguel, pagou o motorista, pagou o clube, pagou não sei o quê, soma isso ao salário da pessoa, do diretor, enfim, esse 74 é para os diretores e administradores. E aí, a empresa não fez isso, aí então ela assume o ônus, e aí antes a alíquota era 32,5%. Aí, o que aconteceu? Em algum momento, o artigo lá, o 61, ele passa a dizer que aquela alíquota de 35 também vai para esse aqui. Então, é só isso que às vezes se confunde, assim, não, pode ser, aí se acha que é a mesma coisa, mas é só por causa da alíquota, porque essa era 32,5%. Mas os fatos são o mesmo. Esses casos, vamos dizer assim, que não se sabe para quem, ou então aquele negócio pode ser nota fria, pode ser várias coisas, né? Esse já era 35%. E esse aqui, quando não soma o salário, mas é identificado, tanto assim que diz, tem que somar o salário. Como vai somar o salário se não sabe para quem pagou? Seria absurdo isso. Então, o que está sendo feito aqui? Esses dois casos que são da nossa sessão, claro, né? Está querendo se dizer que poderia ser mantida essa autuação porque se mantenha nesses paradigmas. Mas, inclusive com 35%, porque o 61% iguala as alíquotas, só as alíquotas, não as incidências, que é muito diferente. Diz assim, não, pode manter sim, tanto assim que a segunda sessão manteve aqui nesses dois blocos. Aqui estava se autuando pelo 74, não é isso, conselheiro Maurício? Sim. Certo? Agora, sim, ele fosse uma autuação pelo 61 e dizer que poderia ser mantido mesmo com possibilidade de saber para quem estava se pagando, aí é outra coisa, isso seria uma divergência. Isso é só pelo que eu entendi de tudo que você colocou aí. O que me deixou em dúvida é porque, na fundamentação, ele só se ateve à questão da não identificação do beneficiário, sabe? Ele
Tanto é que o fundamento fático dele foi a não edificação da DIF. Ele não fundamentou na... Aí é que fica difícil, porque os paradigmas, tanto eles são, se sabe quem é, como é que vai dizer que tinha que somar? Assim, ó, você tinha, para a empresa, você tinha que somar para coisa, mas não importa se você não sabe quem era. Como é que ela vai somar? Justamente aplica os 35% com base de cálculo e ajustado, quando a fonte paga isso e não soma. Aí diz assim, você quer pagar isso para o seu diretor tudo, e não quer pagar o imposto na fonte, ele também, porque o benefício ele é o beneficiário, ele tem que colocar na declaração. Então, eu sinto muito, se não fez isso, vamos cobrar por base de cálculo reajustada. É isso. Porque dentre os beneficiários que ele pagou, havia a grande maioria de pessoas que não eram dirigentes, né? Mas haviam também gerentes, diretores, né? E ele poderia ter fundamentado no pagamento indireto, né? Vantagem indireta, né? Só que ele fundamentou na não identificação do beneficiário. E se apegou à questão da DIF. É por isso que eu achei que os paradigmas não se associavam. Justamente o argumento de que pode ser cobrado isso da fonte, mas é pelo 61 o paradigma? Não, é pelo 74. Isso não é novidade nenhuma, sempre foi. Tanto assim que a gente julgou, se vocês olharem aí na jurisprudência, tem toneladas, né, Pedro Paulo? Há muitos anos a gente tinha muito disso no imposto de renda. Aí, a partir de um certo momento, parece que só a Previdência que autuava. Mas a gente tinha isso, inclusive, na pessoa física mesmo, no beneficiário, porque ele tinha que colocar. E até dizer assim, mas a empresa não reteve, não sei o quê. E aí tem até a súmula 12, que ele fala aí, né, a súmula 12, que diz que o beneficiário ele tem que declarar, ainda que a fonte não tenha feito a retenção. Ele cita, né, em algum momento, nesse acórdão recorrido. Cita. Bem, era só para ajudar, para dizer que isso aí não é uma matéria que realmente, pela própria autuação, assim, se fosse pelo 74, teria vindo para nós aqui, né? Bem... para mim era nova a matéria. Era só isso para tentar, não sei se alguém tem mais alguma coisa para perguntar, discutir, dúvida, se podemos passar para o voto. O conselheiro, então, não está conhecendo com esses fundamentos. Podemos tomar os votos, então? Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho o relator. Aí está claro que não há similitude, porque no caso do recorrido, tanto que todo o fundamento, na verdade, do acordo não é nem que não fosse devida à tributação, é apenas que foi totalmente errada o fundamento, não a fundamentação, né? O fundamento da autuação que foi totalmente equivocado e um voto até bem claro, né, que você não pode imputar como pagamento a beneficiário não identificado e identificar os beneficiários, né? Entendeu? Então isso foi também ficou bem claro, entendeu? Que não tem nada a ver com os dois casos lá dos paradigmas, que é outra situação. Então realmente está bem claro, e o voto também do conselheiro ficou bem claro. Tá? Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho o relator. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, 44 da pauta, foi 44, né? Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Eu agradeço, então, a presença do patrono. Bom dia. Então, o senhor já pode ser encaminhado já para a nossa porta da nossa sala virtual, que já chamaremos. Peço para o nosso suporte verificar já o número 47 da pauta, que é a próxima sustentação oral que nós temos, né, para verificar se já se encontra presente o patrono. 47 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado, construtora Vilela e Carvalho Limitada, o representante contribuinte, doutora Leliana Maria Rolim de Pontes Vieira. Doutora Maria Helena? Sim. A patrona está presente. Pois não. Pode, então, convidá-la, por favor. A convocação. Esse que a gente falou, né? Muitas vezes eu vejo em admissibilidade que nem sobe, né? Essas coisas a gente tem, às vezes, mas não sobe.
se confunde muito a questão da remissão à alíquota. Obrigada. A remissão à alíquota, né, porque o que fez ali foi só se igualar. Nos dois casos, sim, passou 35, porque era 32,5 antes, né, antes da 8981 ter essa alteração, para dizer que também a outra era 35, aí se entende, às vezes, que é uma coisa fungível, né, que se pode usar, agora, se tem que ver a situação, né, de cada um, se é realmente sem causa ou beneficiário não identificado, ou se é um salário indireto, né. Já teve essa discussão, já está tendo assim, um flashback. Mas tem tempo, né? Tem tempo isso, né? Só eu e Pedro Paulo aqui para recordarmos essa... Discutimos muito isso lá na 4ª Câmara, né, Pedro Paulo? Dos anos 2000 ainda. Eu já até atuei com esse fundamento mas isso aí eu não tinha, né? Bom dia, doutora Leliana, seja bem-vinda ao nosso colegiado. Nós temos aqui nosso colegiado completo hoje e a presença também da representante da Fazenda Nacional, doutora Patrícia, procuradora. Então, nós vamos fazer aqui o julgamento de relatoria do conselheiro Mário, o número 47 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado construtora Vilela Carvalho Limitada. O conselheiro Mário vai fazer o relatório, a senhora, então, vai poder fazer a sustentação oral dos 15 minutos. Pois não, conselheiro Mário. Muito obrigada. Desculpe, temos um auto de infração, ou auto de infração, né? De RPJ e reflexo, em razão do arbitramento do lucro da empresa em referência dos anos 2007 e 2008, em virtude de depósitos bancários de origem não comprovada. E aí nós temos, eu vou só fazer uma leitura rápida da ementa do acórdão, ou de parte da ementa do acórdão aqui, que eu acho que reflete muito bem. Eu peço, por favor, para fechar o microfone, exceto o conselheiro Mário, porque está tendo um certo ruído, pode ser que seja algum microfone aberto. Obrigada. Então, presidente, a questão nesse acórdão, no acórdão recorrido, girou muito em torno dessa segunda parte da ementa, que diz determinação de diligência à unidade de origem, não realização. Aí se diz assim, na apreciação das provas, a autoridade formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias, sendo vedada a autoridade incumbida de sua realização, excusar-se de cumpri-las. E aí, não só por isso, mas por uma análise que se fez também pelo colegiado ordinário, foi afastada a tributação com base nos depósitos bancários de origem não identificada, e o recurso especial da Fazenda Nacional é justamente sobre essa questão, a matéria de depósito bancário, comprovação individualizada da origem dos recursos. Então, como nós temos sustentação oral, e depois eu trato dessa questão mais especificamente no meu voto, eu fico por aqui, presidente, e no voto a gente volta a fazer as considerações a respeito do caso concreto. Obrigada, doutor Mário. Então, passamos para a sustentação oral. Por favor, doutora Liliana. Bom dia a todos que fazem esse colegiado. Agradecemos, né? Essa possibilidade de mostrar o que o contribuinte, né, e as outras decisões quanto a esse assunto. Então, aqui, qual é o nosso... a coisa mais importante certo? Omissão de receitas. Foi por causa dessa suposta omissão de receitas, depósito tal, em conta bancária, que foi lavrado o lançamento. Na primeira instância,
administrativa. Vamos ver que esse processo, que é dos anos 2007, 2008, como o senhor acabou de falar, agora, o processo, ele é de 2011, nós estamos em 2021, certo? Lá na tramitação das fases administrativas, o que aconteceu foi que a empresa apresentou toda uma documentação, certo? E eram, acho que 41 volumes, certo? De documentação, certo? E então, o que aconteceu também foi o seguinte, como eu disse, né? É de 2011 e foram 41 documentos, né? Juntados ao processo. E ficou, naquele momento, ainda para a Fazenda Pública, todos os elementos, e eles poderiam ter feito, certo? As pesquisas que quisessem. Mas o que aconteceu? Eles não... Eles se recusaram. Então, certo? A autoridade fiscal responsável pelo cumprimento da diligência negou-se a realizada, fazendo considerações peculiares, a saber, 1. Impossibilidade de decidir questão de direito em procedimento de diligência. 2. Princípio da verdade material não seria aplicado neste processo, por não ter sido definitivamente julgado e inexistir acórdão decidindo questão de direito, bem como a matéria poder ainda ser analisada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, concluindo, em razão disso, a autoridade tributária não estaria vinculada a esse princípio. Os documentos apresentados em desacordo com os prazos processuais, não. Então, nesse caso, não teria, tá, que a Receita Federal do Brasil não poderia flexibilizar a preclusão contida no artigo 16, parágrafo 4, do Decreto 70.235 de 72. Então, de entendimento de que não poderia ser suplicado por resolução, que se trata de decisão interlocutária sem efeito vinculante nos termos do regimento do CARF. Então, tá? O julgamento do CARF, baseado na documentação apresentada após a impugnação, certo? Ela não foi analisada pela delegacia de julgamento. Isso implicaria supressão de instância, certo? Agora, nesse caso concreto, esses 41 volumes ficaram à disposição, né, das autoridades tributárias. Eles, porém, não fizeram, tá, a análise completa, certo? E aqui nós temos no final, aqui no nosso memorial que nós temos aí, certo? Que não seria mais possível. Nós temos aqui no final, acho que é na último item. Nós entendemos
que o recurso da Fazenda não deve ser admitido, em razão de negativa de análise de documentos acostados à época. Ou seja, a Fazenda, ela negou, a autoridade negou-se em analisar os documentos. A Fazenda rejeitou. Como é agora que quer reabrir tudo? Isso é um absurdo. Inclusive, certo? Quando se tem... E lembrar que, na época, toda a documentação estava à disposição. Então, não tem mais por que voltar depois de quantos anos? 10 anos? Quantos anos mais? Se vai ser de uma situação que a Fazenda, ela declinou de fazer essa diligência. Então, vão voltar? Se a própria Fazenda declinou, isso não é possível. Isso não é, principalmente, não é uma justiça fiscal. Eu agradeço. Obrigada, doutora Leliana. Podemos, então, passar ao voto? Querem fazer alguma pergunta? Então, por favor, conselheiro Mário. Presidente, aqui tem uma questão de conhecimento, então vou começar pelo conhecimento. Né? Então, aí a partir do segundo parágrafo do meu voto, eu coloco o seguinte: convém ressaltar que, de conformidade com o artigo 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF 343, de 2015, o recurso especial é cabível em caso em que, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas em face do mesmo arcabouço jurídico normativo. Conforme evidenciado na peça recursal, os paradigmas apresentados comportam decisões nas quais se concluiu que, para que o crédito tributário, constituído com base no artigo 42 da Lei 9.430, seja exonerado, afastando-se a presunção legal de omissão de rendimentos, é necessária a comprovação individualizada da origem dos recursos objeto de depósito bancário. De fato, os trechos do primeiro paradigma, acórdão 1802.002.069, destacados a seguir, evidenciam as considerações acentuadas no recurso especial e, ademais, indicam as justificativas apresentadas pelo contribuinte, indicam que as justificativas apresentadas pelo contribuinte não se fizeram acompanhar de elementos probatórios, mas tão somente de alegações genéricas e sem consistência. E aqui eu vou ler muito rapidamente só as partes destacadas desse primeiro acórdão paradigma, que diz o seguinte: cabe ao contribuinte desfazer a presunção legal com documentação própria, individualizada, que justifique os ingressos incorridos em suas contas correntes. Haja vista que, pela mencionada presunção, a sua existência, crédito/depósito bancário, desacompanhada de provas da operação que lhe deu origem, espelha omissão de receitas. Um pouco mais abaixo, esse paradigma diz o seguinte: o contribuinte foi intimado e reintimado a comprovar com documentação idônea, hábil e idônea, a origem dos valores depositados/acreditados nas suas contas correntes, porém, não apresentou a comprovação solicitada e, após a solicitação de prorrogação de prazo, se limitou a alegar que fazia a intermediação de compra e venda de arroz e, devido a esse procedimento, os valores não ingressavam no seu patrimônio, pois eram repassados para produtores rurais ou terceiros. Mais abaixo, a própria recorrente afirma, ainda no paradigma, tá, presidente, que não existe contrato escrito nas operações que intermediou entre produtores e a empresa tal, e que é impossível demonstrar que o depósito em favor do recorrente, ocorrido no dia tal, foi efetuado pela empresa de fora do estado, que aí não se especificou, se deu em virtude da venda que a empresa Pampa Sul fez para essa empresa mencionada.
no final diz o acórdão paradigma, trata-se de defesa genérica e sem consistência, pois, apesar do alegado, a recorrente não demonstra que tais recursos justificam os valores depositados, considerados com origem não comprovada, como também a defesa não identifica qual a receita foi declarada e que justifica a origem dos depósitos efetivados. No mesmo sentido, é a segunda decisão trazida a cotejo, acórdão 1302.001.649, em que a falta de demonstração clara e individualizada, coincidente em datas e valores dos ingressos ocorridos na movimentação bancária do sujeito passivo, decorreu da falta de apresentação de provas que pudessem corroborar os argumentos recursais. E aí, como é muito semelhante esse paradigma, pelo menos as argumentações em relação ao primeiro, eu vou pedir licença aos senhores para não lê-lo, para não ler esses excertos que eu coloquei aí. De modo diverso, no julgado desafiado, houve a apresentação de provas no curso do processo administrativo fiscal pelo contribuinte, no intuito de justificar a origem dos depósitos que deram aso à autuação e, em vista disso, o julgamento foi convertido em diligência à unidade preparadora para exame de tais documentos. Ocorre que, segundo consta da decisão, a autoridade fiscal recusou-se a cumprir a diligência determinada pelo colegiado ACO, consoante se verifica dos excessos abaixo de reproduzidos, que diz o seguinte: contudo, a autoridade fiscal responsável pelo cumprimento da diligência negou-se a realizá-la, fazendo considerações peculiares, a saber, o princípio da verdade material não seria aplicável neste caso, por não ter sido definitivamente julgado e não existir acórdão decidindo questão de direito, bem como a matéria poder ainda ser analisada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, concluindo-se, em razão disso, a autoridade tributária não estaria vinculada a esse princípio. Os documentos apresentados em desacordo com os prazos processuais não devem ser considerados, tendo em vista o entendimento da RFB de que não seria possível flexibilizar a preclusão do artigo 16, parágrafo 4º, que o julgamento pelo cargo baseado em documentação apresentada após a impugnação, sem que tenha sido analisada pela delegacia de julgamento, implicaria supressão de instância, como já bem colocado pela patrona do contribuinte. Aí volto às minhas considerações. Em vista disso, nos termos do voto condutor do julgado fustigado, os documentos carreados aos autos foram analisados a partir da amostra colhida aleatoriamente, concluindo-se que as alegações recursais mostraram-se consistentes com os referidos elementos probatórios complementares. Balizou também a decisão o entendimento de que a exigência tributária não poderia acomodar dúvidas quanto à liquidez e certeza do crédito tributário. Vejamos, aí mais um pequeno trecho do acórdão recorrido. Compulsando aleatoriamente por amostragem a documentação apresentada pela recorrente, concluo que as alegações mostram-se consistentes com os elementos complementares de prova apresentado e, considerando-se que a exigência tributária não pode comportar dúvida a fim de redundar em crédito líquido e certo a favor da Fazenda Nacional, ante a negativa da autoridade fiscal em analisá-los conforme determinado pela turma julgadora, entendo que a exigência não pode prevalecer. Aí volto às minhas considerações, agora já ao final. Aperceba-se que, diferentemente do que constou dos paradigmas, no acórdão recorrido não há qualquer apontamento quanto ao inadimplemento pela contribuinte atinente à comprovação individualizada da origem dos valores dos depósitos bancários que deram ensejo ao lançamento. De modo diverso, em sede de recurso voluntário, foi apresentado um grande volume de documentos no intuito de rebater os argumentos contidos na decisão de primeira instância administrativa, os quais levaram a turma recorrida a considerar serem verossímeis as alegações ostentadas no recurso voluntário do sujeito passivo e a demandar diligência
a diligência que não se deu cumprimento conforme referido acima. Constata-se, portanto, inexistir a similitude fática necessária à instauração do dissenso interpretativo, visto que as decisões a que chegaram os julgados confrontados decorreram não de divergência de interpretações das normas tributárias, mas dos contextos fáticos inerentes a cada processo. Ademais, para que se possa concluir que os elementos probatórios trazidos aos autos são ou não hábeis a comprovar de forma individualizada a origem dos recursos objeto dos depósitos bancários, de modo a atestar o dissenso suscitado, seria necessário examinar referidos documentos, o que não é cabível em sede de recurso especial, tendo em conta que o entendimento pacificado no âmbito desse Conselho Administrativo e Fiscal, de que a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova. Descabe, assim, o reconhecimento da controvérsia administrativa a ser dirimida pela via do recurso especial, e por todos esses motivos, presidente, eu não estou conhecendo do recurso especial da Fazenda Nacional. Obrigada, conselheiro Mário. Posso passar os votos ou querem alguma pergunta? Então, conselheira Ana Cecília. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Maurício. Sim, são contextos totalmente distintos, né? Com o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, o número 47 da pauta, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso. Não conhecer do recurso. Obrigada, doutora Leliana. Bom dia, tenha um bom dia. Vamos, então, seguindo aqui na nossa sequência de sustentações orais. O próximo da pauta, número 51, eu peço, então, que o nosso suporte já verifique se o patrono se encontra na sala de espera. Já faço o convite. Para a convocação, presidente. Obrigada. Item 51 da pauta, doutor Paulo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Isso, só clicar no link. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Obrigada. É o número 51 da pauta, eu só vou aqui apregoar, o relatoria do conselheiro João Vitor, né, recorrente Fazenda Nacional, interessado, Companhia Siderúrgica Nacional, e o patrono é Dr. Paolo Stelati Moreira da Silva. Passamos, então, já para o ITR, não é isso? Nosso colegiado é bem versátil, né? Tem vários. Passamos do imposto de renda. Bom dia, então, doutor Paolo, né? Paolo? Isso mesmo. Bom dia, senhora presidente, tudo bem? Bom dia. Nós estamos aqui só para esclarecer, nosso colegiado está completo. Eu vou apregoar o processo, o número 51 da pauta, recorrente nacional, interessado Companhia Siderúrgica Nacional, e relatoria do conselheiro João Vitor. Eu vou, então, passar para o relator, e depois, então, do relatório, o senhor vai poder fazer a sua sustentação oral de 15 minutos. Perfeito, muito obrigado. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia. Pois não, conselheiro João Vitor. Bom dia, doutor. Recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face de acórdão de recurso voluntário e acórdão de embargos, e que foi totalmente admitido pela presidência da 4ª Câmara, para que seja rediscutida a seguinte matéria: desconsideração do montante indicado pelo contribuinte a título de VTN, com base em laudo técnico juntado aos autos. Seguem as emendas das decisões. Eu transcrevo a ementa, mas não vou lê-las. Nesse tocante, em seu recurso especial, Fazenda Nacional basicamente alega que, conforme paradigmas 9202, 003749 e 2101, 002, 612, tendo o sujeito passivo apresentado laudo técnico, tem-se como confessado e incontroverso o valor relativo à diferença positiva entre o laudo
e o valor declarado, devendo ser assim utilizado para o cálculo do ITR. O sujeito passivo ele foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial da Fazenda Nacional e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente afirma que o recurso sequer deve ser recebido e que o apelo deve ser desprovido. Esse é o relatório. Obrigada. Podemos, então, passar a sustentação, por favor, doutor Paulo. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor relator, demais conselheiros. Só um segundo que acho que saiu minha tela aqui. Vamos lá, serei breve. Bom, como o nome de conselheiro relator já colocou, né, trata-se de um lançamento para constituir um crédito tributário de ITR, referente ao exercício de 2003, em razão de alteração do valor da terra nua, né, o VTN, de imóvel rural, que é o objeto da autuação. E daí implicou uma majoração do tributo, por conta da diferença entre o VTN pelo qual a CSN recolheu o ITR e o VTN que foi majorado pela fiscalização. E na impugnação, né, a CSN, para a recorrida, indicou como argumentos de defesa 2 pontos. A nulidade da autuação, por ausência de demonstração de como a autoridade obteve o VTN que implicou na majoração do ITR, e como segundo ponto, a necessidade de revisão desse VTN, né, o valor terra nua, aplicado pela autoridade fiscal. E por conta, e para provar isso, ela juntou um laudo técnico, tá? E esse ponto é importante, que faz parte do objeto do recurso. A gente vai chegar lá. Então, somente após haver, né, o procedimento administrativo impulsionado pela impugnante, né, pela impugnação apresentada pela impugnante, pela CSN, hora recorrida, né, é que a autoridade fiscal ela explicou como é que ela atingiu o valor do VTN que ela apurou, que ela arbitrou, né? E ela indicou que teria sido realizado um valor médio, cálculo médio do ITR naquele município, né, na região, com base no CIP. Prosseguiu-se com o contencioso administrativo, né, e a decisão de primeira instância ela entendeu pela manutenção integral da autuação, indicando não haver qualquer nulidade quanto ao procedimento adotado pelo agente fiscal, né, no arbitramento do VTN, né, pela aplicação média dos valores do CIP, e a decisão de primeira instância ela afastou o laudo técnico produzido pela impugnante, né, hora recorrida, pelo não preenchimento de requisitos técnicos, qual seja, não teria havido a anotação de responsabilidade técnica no CREA e não teria havido a observância da NBR 14653-3 da BNT, que impõe os requisitos e premissas técnicas para que os laudos produzidos de avaliação de bens imóveis rurais sejam aceitos. Contra a referida decisão, né, a CSN, hora recorrida naquela oportunidade recorrente, depois do recurso voluntário, e no qual ela buscou cancelar novamente a autuação pela impossibilidade de apuração do VTN pelo valor médio, né, das declarações de ITR no município com base no CIP. E foi por essa razão que o CARF, né, ele proveu o recurso da CSN para declarar nulo a autuação, tá? A autuação ela foi declarada nula. E porque não poderia o agente fiscal ter se arbitrado o valor VTN, o valor terra nua, com base nessa ponderação média declarada que consta do CIP, que é uma declaração interna da Fazenda Pública, né? Eu peço ver, né, só para ler brevemente as ementas da jurisprudência majoritariamente favorável deste CARF com relação ao tema. Todas elas constam do próprio acórdão proferido que deu provimento ao recurso voluntário. Então, o CARF já decidiu: incabível a manutenção do arbitramento com base no CIP, quando o VTN é apurado, adotando-se o valor médio das DITRs do município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel. Outra decisão: resta impróprio o arbitramento do VTN com base no CIP, quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel. Mais uma decisão: incabível a manutenção do arbitramento com base no CIP, quando o VTN é apurado, adotando-se o valor médio das DITRs do município, sem levar em consideração a aptidão agrícola do imóvel, aplicação do valor declarado pelo contribuinte. Aí,
deste acordo, né, após contestar desde o início do contencioso administrativo a inviabilidade de utilização do valor VTN apurado em laudo técnico produzido pela impugnante, né, pela CSN, hora recorrida, a Fazenda Nacional, hora recorrente, ela opôs embargo de declaração, visando ver se uma suposta omissão do julgado quanto à utilização do VTN constante do laudo. Então, ou seja, ilustres conselheiros, a Fazenda ela não considerou o laudo nunca, por supostamente não preencher requisitos técnicos, e quando ela perde, o acórdão lhe é desfavorável dela, opa, quero usar o valor do laudo técnico. E seguindo com a demonstração para que Vossas Excelências possam tirar a melhor conclusão e proferir a melhor decisão do feito, é evidente que não existia omissão no acordo, porque uma vez que foi declarada nula a autuação, não há meia nulidade. Ou a autuação é nula ou ela não é. E foi justamente por isso que houve empate quando do julgamento desses embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, o qual foi acolhido por voto de qualidade do presidente, que é representante da Fazenda Pública, né? Unicamente para sanar essa suposta omissão, tá? Não foi acolhido para fins de atingir o objetivo da Fazenda, que era de aplicar o valor VTN constante do laudo que a hora recorrida, né, a CSN, apresentou. E por que ele não foi utilizado, né? Ele não foi utilizado justamente porque ele não preencheu os requisitos técnicos. É o que se restou decidido e é o que se restou alegado pela própria Fazenda Pública. Então eu peço, Vênia, mais uma vez, para ler também um trecho do acórdão que, embora tenha acolhido os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, deixou bem claro isso do porquê que não foi considerado o laudo técnico produzido, tá? Então, se restou decidido o seguinte, abre aspas, no recurso voluntário, a contribuinte reiterou preliminar de nulidade de todo lançamento por preterição ao seu direito de defesa, bem como reiterou que, ad argumentando, o laudo apresentado com a impugnação melhor espelharia a realidade dos fatos, a justificar pedido qualificado expressamente como subsidiário e tensionado a revisão do VTN para o valor apurado no laudo. Ou seja, a decisão coloca qual pedido recursal 1? Nulidade. Se não for nulo, qual pedido recursal 2? Aplicação do VTN apurado em laudo, o qual foi desconsiderado pela decisão de primeira instância e foi desconsiderado pela própria Fazenda por supostamente não preencher os requisitos técnicos. E daí, sigo com a leitura do acórdão, tá, que julgou os hereiros da Fazenda Nacional, hora recorrente. Abre aspas. No relatório do acórdão do recurso voluntário e nos debates, se abordou a existência de laudo desacompanhado de arte. Arte é anotação e responsabilidade técnica. E sem observar a NBR 14653-3 da ABNT. Essa é a norma que determina requisitos técnicos para aceitação do laudo. Contudo, ele acabou não sendo ponderado ao se acatar o pedido principal de integral nulidade da autuação. Eis que, ao tempo daquele julgamento, o colegiado adotou o entendimento de o lançamento estar comprometido pela inobservância do requisito legal de o arbitramento dever-se pautar pela aptidão agrícola, cita leis e etc. Então, ilustres conselheiros, mantido o posicionamento pelo cancelamento da autuação diante de nulidade, não haveria que se falar em aplicação do laudo técnico. E ainda que se falasse em aplicação do laudo técnico, é ilógico, porque o laudo técnico foi afastado pelas decisões pela própria Fazenda por não preencher os requisitos formais, né, para tanto. Então, mais uma vez, né, o débito foi cancelado pela nulidade da autuação. Ademais, no caso presente, a própria Fazenda Pública e as decisões proferidas julgaram imprestável o laudo técnico produzido pelo não preenchimento de requisitos técnicos. Por quê? Pela ausência de anotação de responsabilidade técnica no CREA e não observância da NBRT 14653-3 da BNT. Então, chegando ao ponto neurálgico aqui que está em apreciação por Vossas Excelências, é isso. Não existe paradigma jurisprudencial e não há que se falar em aplicação do laudo técnico,
por duas questões, né? Ou a decisão é nula ou ela não é. Sendo nula, não tem que se entrar na questão da aplicação do laudo técnico. E ainda que se entrasse na aplicação do laudo técnico, o laudo técnico produzido pela hora recorrida, né, não foi considerado em nenhum momento no feito. Ele sempre, em todas as decisões e pela própria Fazenda, foi declarado como inapto para utilização por não preenchimento de requisitos formais. E é por essas questões, espero ter auxiliado os nobres conselheiros no julgamento, que deve ser desprovido o recurso especial fazendário. E só como um último detalhe, eu reforço mais uma vez que o embargo de declaração foi acolhido por voto de desempate do presidente. E hoje sabemos que todos técnicos, né, e atuantes na área sabem que está em discussão no judiciário, mas o que está vigente hoje é que quando há empate, deve-se interpretar em favor dos contribuintes. Muito bom dia e aguardo a nova decisão dos nobres conselheiros. Muito obrigado. Bom dia, obrigada, doutor Paulo. Podemos, então, passar para o voto? Ou querem fazer alguma pergunta, alguma discussão? Eu gostaria, doutora Milena, o laudo, eu estou tentando abrir aqui o processo, João, ele já foi recusado pela própria fiscalização? Já foi desconsiderado? Desculpe, conselheira, a pergunta é dirigida a mim ou ao relator? Não, eu perguntei ao relator, doutor. Recusado pela fiscalização. Mas o próprio contribuinte pede no recurso voluntário o valor de 2.510, né? Reconhecendo a que estava subavaliado, né? O dobro do que ele tinha declarado. Ele tinha declarado 133, estou fazendo por hectare porque no processo está o total, é só para facilitar a comparação, 1.334,42 foi o declarado, ele, então, no próprio recurso voluntário, que seria o do laudo, né, ele pede os 2.500,10. E o arbitramento, que foi segundo o conselheiro João Vitor, foi pela média das DITR, né? Não é isso? Foi. Era 6.350,46. Na descrição dos fatos aqui, Rita, que está na folha 3, diz que o sujeito passivo não comprovou por meio de laudo, conforme estabelecido na NBR da ABNT, o valor da terra nua declarado. Mas esse laudo chegou a ser apresentado, esse laudo que... Ou esse laudo foi apresentado depois da fiscalização? Você vê que quando a gente analisa a acusação fiscal em si, ela não é conclusiva a sua apresentação, não. Ele fala que não apresentou laudo conforme estabelecido na NBR, mas se você analisar aqui a folha, quer ver? Estou só perguntando porque eu acho que eu tive um processo semelhante a isso, eu só não queria... Folha 25 seguintes tem um laudo aqui que aparentemente foi apresentado no transcurso da fiscalização. Posso passar o voto? Só um minutinho, já. Tá.
Ô, Rita, Oi. o laudo que ele apresentou na fiscalização era de 1999. O ano aqui é 2003, tá? Tá, mas não é esse mesmo laudo que está sendo utilizado para... É o mesmo. Ok, doutora Milena, eu achei que era uma outra discussão, o processo que eu julguei, que eu também não conheci, não era esse caso, não. Então, Podemos, então, passar? Podemos. Ok. Então, vai proferir o voto, não é isso, conselheiro João Vitor? Pois não. O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, e a recorrente demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, de forma que o apelo deve ser conhecido. Sobre as considerações do sujeito passivo acerca do empate no julgamento dos embargos de declaração e da mudança de critério de julgamento instituída pela Lei 13.988 de 2020, que teria extinto o voto de qualidade no CARF, elas são impertinentes ao caso concreto, visto que os embargos foram julgados em 16 de janeiro de 2020, quando ainda não havia sido editada nem tampouco publicada a aludida lei, o que somente ocorreu em 14 de abril de 2020. Logo demonstrada a divergência e presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido. Discute-se nos autos se, uma vez rejeitado o valor da terra nua arbitrado com base no sistema de preço de terras sem aptidão agrícola, deve ser admitido como correto o valor declarado na declaração do ITR ou o valor supostamente confessado pelo sujeito passivo, em laudo técnico cujo VTN é superior àquele declarado. Pois bem, entendo que o recurso fazendário deve ser provido e que, como processo administrativo fiscal norteia-se pelo princípio da legalidade, seu consectário princípio da verdade real, descabe ignorar a confissão introduzida pelo laudo apresentado pelo próprio contribuinte, que revela a inconsistência do VTN por ele declarado na DITR. No outro gírio, consoante isso, exposto no paradigma 9202.003.749, tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de VTN por hectare maior do que aquele declarado, entendo com a devida vênia ao julgador a qual que seja de se adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor declarado. O fato de as decisões administrativas anteriores não terem acatado o valor do laudo em função do descumprimento de requisitos formais, inexistência de RT e inobservância das normas da BNT, não afasta a confissão dele resultante, maiormente porque, como já dito, o processo administrativo fiscal é orientado pela busca da verdade material. Logo, deve ser provido o apelo nobre da Fazenda Nacional, a fim de que prevaleça o valor constante do laudo, que é R$ 2.500 por hectare. Então, estou conhecendo e dando provimento ao recurso da Fazenda. Podemos, então, tomar os votos? Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. É o relator, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Presidente, uma dúvida. Aqui no caso não teria que, pelo menos, que afastar a nulidade que foi declarada pela decisão recorrida para depois averiguar a questão do laudo? Porque eu verifiquei os embargos de declaração, apesar do patrão ter colocado que foi por volta de qualidade, mas assim, o relator, ele apenas ele fez uma consideração na questão de omissão, apenas justificou porque o laudo, na época, não foi considerado, por falta da RT, né? Aí não teria que se, primeiro, afastar essa nulidade, porque o lançamento em si foi
por conta do... Não, no meu entender, desculpe, no meu entender, Sim. não, porque para a divergência basta trazer uma situação semelhante em que se decidiu de forma diferente. No acordo recorrido, entendeu-se que isso nulificaria, né? O fato de ter sido não ter utilizado, não é isso? Nulificaria. E aí a Fazenda trouxe um paradigma que diz, ó, numa situação semelhante, ninguém anulou nada, simplesmente aceitou o laudo. Eu entendo que isso aí está ultrapassado. Não teria como agora voltar lá e dizer assim, não vão entender que é nulo e vão ter que analisar um laudo, alguma coisa assim. Ela proferiu uma decisão. Nós tivemos já várias situações desse caso, né? Nós já julgamos muito essa situação. É porque lá tanto faz dizer, não vou anular, ou então é insubsistente o auto de infração, porque o CIPT era sem, né? O efeito seria o mesmo em termos de... Então, ela traz que não precisa falar em nulidade ou alguma coisa assim, não precisaria voltar para tratar isso, no meu entender. Sim. Vocês querem discutir isso, mas no meu entender não teria. Nós já julgamos, já não é a primeira situação em que se entende lá essa questão de nulidade, mas o pressuposto é trazer uma decisão que, em situação semelhante, não declarou nulidade nenhuma, aceitou um laudo, até entendendo que a pessoa está confessando que foi subavaliado, tanto assim, que está trazendo um outro valor, né? Uhum. Tá. Por hora, presidente, eu vou pedir licença para divergir em relação... Eu entendo que, ok, pode até se apresentar, poderia até ser dado provimento, mas por conta do caso concreto, o laudo C relacionado a 99, nós estamos julgando 2003, né? Eu não verifiquei aqui no laudo se existe muita diferença, assim, em relação à questão da área. Só um minuto, presidente. Pois não. João, sabe que folhas está o laudo, por gentileza? O laudo aqui que a Fazenda Nacional está se baseando... Ela até reproduz uma parte, né? É um laudo da recurso. Consult. Espera só um minutinho. Eu sei sim. Eu acho, nesse caso, que independentemente de um laudo ou não, quando o contribuinte apresentou o laudo, é que ele estava pedindo que fosse considerado esse valor, né? E entendendo que houve subavaliação, essa que para mim é o principal, né? A pessoa está o relevante aí, eu acho que não é nem o laudo em si, é o fato de que em determinado momento do processo o contribuinte pediu que a Fazenda considerasse aquele valor. Olha, no curso do processo, então, se decidiu que o arbitramento não era válido, devido, então se acata o pedido do contribuinte. Sim. Até para se evitar comportamento contraditório. A questão do laudo em si, ela nem é relevante. Independentemente de ter laudo ou não, se o contribuinte tivesse pedido, não, realmente eu declarei a menor, eu quero que o valor seja tanto. Sem laudo nenhum. Eu também tenho esse mesmo entendimento. O colegiado decidiria. Não, então eu dou provimento ao recurso do contribuinte, ou parcial, acatando o valor que ele pediu. Porque assim, eu também... mais preponderante aqui é a confissão, né? Sim, não é o documento em si. Então, nesse caso, assim, não seria, né, em tese, uma confissão, porque, assim, foi até um pedido subsidiário eventual, porque, assim, ele está se defendendo do auto, né, teve um arbitramento, falou, ó, ele conseguiu mais, vamos dizer assim, que seria nulidade, né? E nos embargos, houve as considerações do relator em relação, ó, não foi acatado na ocasião por conta que não tinha RT, eu vou desconsiderar, né? Aí vem a Fazenda, pede para ser considerado o laudo, que na minha visão, assim, eles nem se debruçaram a respeito, né, a turma já teria afastado o próprio laudo em decorrência da falta de RT, não, nem tanto em relação, né, ao pedido subsidiário, que então o João, pelo que eu entendo, ele considera como uma confissão, né? Eu penso dessa forma, por isso que assim, eu vou divergir
Em relação a esse ponto, presidente, eu negaria provimento. Negaria por provimento. essas razões. Ok. Conselheira Rita, desculpa. Conselheira Rita. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e essa é a jurisprudência que sempre temos utilizado aqui, né? Sempre eu enfatizo aqui, para mim não precisaria nenhum laudo. E aí é a questão da matéria trazida aqui, se ela teve segmento, né? E entendemos que há uma decisão divergente, não tem por que não discutirmos aqui a matéria que foi devolvida para o nosso colegiado. Bem, então também acompanho o relator, o número 51 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Marcelo, que lhe negou o provimento. Eu agradeço, então, a presença do patrono, e ainda temos uma sustentação oral, não é isso? Ainda agora pela manhã, vou pedir, no número 53 da pauta, bom dia, então, para o doutor Paulo, e vou pedir já para o nosso suporte. Bom dia, presidente. Bom dia. Para não... podemos fazer um intervalo depois dessa sustentação? Só para que a pessoa não fique esperando, e como a gente pode prolongar hoje um pouquinho no almoço, já confirmei com o nosso suporte, aí não há problema atrasar um pouquinho o nosso intervalo. Então, é o número 50, agora é o número 53 da pauta, não é isso? De relatoria do conselheiro Maurício. Eu peço, então, que se verifique já a presença do patrono, Dr. Lucas Porto Pereira. No número 53 da pauta, recorrente Fibra e Celulose S.A. Presidente, ele se encontra na sala. Então, podemos já convidá-lo, então, por favor. Prepare a convocação. Item 53 da pauta, Dr. Lucas Porto. O processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Vou só aguardar, então. Não apareceu ainda o contribuinte na sala. Será que ele adotou... Ah, sim, agora sim. Olá. Bom dia, doutor Lucas. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso colegiado. Eu já estava preocupada que não estava aparecendo a bolinha aí. Vamos, então, eu vou apregoar aqui o processo de julgamento, relatoria do conselheiro Maurício, número 53 da pauta, recorrente Fibra e Celulose S.A. Então, o relator você vai fazer a sustentação oral, não é isso? Por videoconferência. Tá. O conselheiro, então, Maurício, pode, então, iniciar o relatório, por favor. Pois não, presidente. Doutor, o doutor está falando, recurso... só um minutinho, o doutor está falando, mas o áudio está desligado. Aí eu não sei se ele vai fazer sustentação, se vai só acompanhar. Por aqui está a videoconferência, né? É isso mesmo, doutor Lucas? Pode abrir o áudio? Está sem áudio. Presidente, desculpa, gente, desculpa, está com o áudio fechado. Presidente, só para me adiantando, eu abrirei mão da sustentação oral. Tá, vai acompanhar. Muito enfática, assim, então vou só acompanhar, ficando à disposição da turma, claro. Perfeito, obrigada. Então, por favor, conselheiro Maurício. Presidente, com apregoada, recurso especial do sujeito passivo, na origem, cuja de lançamento para cobrança de TR, relativo ao exercício 2005, em função de glosas de área de prestação permanente e área de interesse ecológico declaradas, bem como da alteração do VTN também declarado. O relatório fiscal, enquanto essas folhas 4.6, foi impugnada as folhas 144 e 153, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Brasília julgou procedente, né? Folhas 196 e 206, apresentado recurso voluntário às folhas 215 e 224, a segunda turma ordinária da segunda Câmara desta sessão deu-lhe parcial provimento para reconhecer a RL de 640,55 hectares para fim do cômputo da base de cálculo do ITR,
por meio do acórdão 2202.005.159, as folhas 280, 290. E aí, passando aqui adiante, em 16 de outubro de 2019, as folhas 440 e 456, foi dado seguimento parcial ao recurso para que fosse discutida a matéria necessidade de apresentação do ato declaratório ambiental para fim de exclusão da área de preservação permanente, da área tributável do imóvel. Não foi dado seguimento à matéria necessidade de apresentação do ato declaratório ambiental para fim de exclusão da área de interesse ecológico, da área tributável do imóvel. E aí, presidente, passando já ao voto, o recurso é tempestivo, né? E eu fiz as considerações com relação ao conhecimento, mas ao final acabei conhecendo do recurso, né? Então, vou passar aqui do conhecimento, contextualizando, o fisco glosou a APP de 640 hectares declarada para o exercício de 2005. Após consignar que o contribuinte teria apresentado termos de responsabilidade de preservação de floresta, cópia das matrículas número 1730 a 1734 do cartório de registro de imóveis de Paraisópolis, relatório técnico do aproveitamento da área do imóvel, relatório fotográfico e atos declaratórios ambientais, ADA, de 1997 a 207, concluiu que estes últimos não supririam a necessidade de que fosse apresentado um ADA para o período. O de 2007 teria sido apresentado em 27 de julho de 2007, logo após o início da ação fiscal que se deu em 17 de julho de 2007. Ainda fez constar que solicitar a apresentação de certidão do órgão competente, IBAMA, por estar o imóvel ou parte dele inserido em área declarada como de preservação permanente, acompanhado do ato do poder público que assim o declarou, sendo que referido documento não teria sido apresentado até a data da lavratura do auto. De sua vez, o colegiado recorrido, não tecendo qualquer comentário acerca dos demais documentos apresentados pelo recorrente, assentou a necessidade de que o ADA fosse apresentado no prazo regulamentar, por força do artigo 17-O da Lei 6.938/81 e do artigo 10, parágrafo 3º, inciso 1 do decreto 4382, né, que é o regulamento do TR, né? A recorrente, no intuito de demonstrar o destino interpretativo, indicou como paradigma para essa matéria o acórdão 2401.006.553. E aí, presidente, eu, analisando esse acórdão, eu concluí aqui pela demonstração da divergência, e aí eu vou passar aqui a parte destacada em amarelo do voto, para adiantar. Nesse sentido, reputa acertada usando o despacho de análise de pré-admissibilidade dos seguintes termos, e aqui o cotejo feito lá, né? O cotejo do acordo paradigma com o recorrido permite constatar que efetivamente foi demonstrada a alegada divergência substancial quanto à matéria citada, enquanto o recorrido considera indispensável a apresentação do ADA para a exclusão da PP, no acordo paradigma, tal formalidade foi considerada prescindível. O efeito encaminha para o conhecer do recurso, e já passo aqui ao mérito. Nesse ponto, cumpre destacar que, embora haja nos autos documentos outros relacionados à APP, tal como relatório técnico de folhas 167 e 175, não apreciado pelo colegiado da COR como elemento de prova da existência de tais áreas, o fato é que há a efetiva exigência normativa que se apresente ao IBAMA o ADA tempestivo, ao menos até o início da ação fiscal, para o gozo da isenção na incidência das áreas na apuração do ITR. E aí, presidente, o demais desenvolvimento do voto já é conhecido do colegiado. Eu entendo aqui que há efetivamente necessidade de apresentação do ADA, ao menos até o início da ação fiscal, né? Por questão normativa mesmo. Pode resumir, é um assunto bem conhecido. Sim, sim. E aí eu estou encaminhando aqui no final, presidente, por conhecer do recurso para negar improvimento. Essa matéria já é bastante conhecida. Sim, bastante. Já julgamos muito aqui. Esse é o número 53 da pauta, né? O conselheiro, então, está conhecendo e, no mérito, negando provimento ao recurso do contribuinte, não é isso? Presidente, só uma dúvida. Não foi apresentado o laudo, né? Ou foi, Maurício? Então, há uns documentos aí, mas não há exatamente pelo que eu pude extrair aqui do relatório fiscal, não há exatamente um laudo, né? Mas há documentos aqui que atestariam, pelo menos eu vi aqui no relatório, ele chama aqui de engenheiro florestal. Como? Um relatório técnico de um engenheiro florestal. Do aproveitamento de área do imóvel, né?
É bom que quem entende pela dispensa do ADA verifique, né, se atende aos seus pressupostos, né? Eu costumo até destacar as folhas aqui. Deixa eu ver se eu fiz menção às Foi folhas. 33, Ancílio. Foi do 3, João? 33. 3. Mas você tinha colocado também, folha 167 e 175. É que eu não cheguei a ver essas folhas ainda. Eu posso já tomar os votos ou querem olhar mais? Esse ADA aí não foi apresentado antes do início da ação fiscal, Maurício? Não, João. Foi após, né? 2007 foi apresentado após. Podemos? Ele está falando aqui no relatório. Ai, meu Deus. No relatório, Maurício, que o ADA de 2007 foi feito o protocolo no dia 27 de 7 de 2007. Isso. E já tinha a ação fiscal? Pois é, porque ele fala só dos 6 meses, que seria intempestivo por causa dos 6 meses. Mas a ação fiscal. A ação fiscal não foi aqui. A gente está falando de 2007, né, Fíbria, não é isso? Mas o exercício é 2005. O exercício é 2005. Pelo menos é o que está aqui. O exercício é 2005. Ele trouxe um laudo de 2007, não é isso? Que nessa época já tinha que ser um por ano, não é isso? Sim, 2005. É porque a partir de um dado momento ele não conseguia mais entregar, ele tinha que entregar um por ano, né? Isso. E aí, certamente, ele não conseguiu entregar o de 2007, em 2005, né, que eu referia a ação, o período de apuração aqui, né, o exercício, e aí ele foi entregar em 2007 após a início da ação fiscal, né? Aí por isso que saiu o ADA como exercício de 2007, né? A ação fiscal iniciou aqui em 17, eu coloquei aqui no relatório, no voto, né? Ela iniciou em 17 de julho. Ele apresentou o laudo, teria apresentado 10 dias após, né? O início da ação fiscal. Não é de 2005, ok. Ele serviria aí para o de 2007 mesmo, né? Assim, mesmo fora, aqui para o nosso entendimento. Os ADAs que havia lá era de 97 e 2007, né? Aí, como ele não conseguiria mais entregar o de 2005 em 2007, porque eu acho que eles exigem agora, o IBAMA, que seja um por ano, como eu falei, né? Então, em 2007, para ele transmitir ele não conseguiria mais transmitir o de 2005. Aí sai como 2007, né? Só que é apresentado após o início da ação fiscal. A área é de 614 hectares, né? A APP é de 614. Hã? A APP é de 614. Exatamente, a APP. Tem ADA anterior, né? Sim, tem um ADA anterior. Tem um de 97. Um de 97 e bate com esse aí? Essa área? A APP? Porque o relatório fiscal, ele não faz o questionamento quanto à área, né? Ele fala só que tem esse de 97 e esse de 2007 que foi intempestivo. Sim, eu estou perguntando se a área de APP que está nos dois ADAs é a mesma. Não. Acho que o de 97 eu não achei ele aqui. 97 nas folhas. 52. Ele aqui de 97. Não, eu estou em 2007 aqui. 52 de 97. Folha 52 ou 52 hectares? Folha 52. E qual a metragem?
397. Esse é de qual, Rita? Do ano de 97, tem uma área de preservação permanente de 397,05 hectares. Tá. E aí esse agora do de 2007? 614. 614. Sim. Ó. Eu já posso votar, tá, presidente? Sim. Então, o conselheiro Maurício está negando o provimento, não é isso? Sim. Conselheiro Mário. Acompanha o relator. Conselheira Ana Cecília. Bem, presidente, considerando o entendimento, né, que nós temos de forma divergente a respeito do ADA, né, então divirjo com relação à obrigatoriedade de apresentação. Eu só estou com um pouco de dificuldade aqui, porque o relatório que foi trazido lá tem uma área maior do que o que consta do ADA apresentado em momento... Foi posterior esse ADA, né? Em 2007, né? Sim, e ali, sim, tem um ADA. Então, eu vou considerar o valor constante do ADA. Do ADA... Que é o valor menor. O de 97. O ADA de 97. Eu vou considerar o do valor menor, porque como aqui a gente tem uma divergência entre os valores, aí eu vou considerar, vou dar provimento apenas no... Aliás, recurso é da Fazenda, né? Não, é do contribuinte. Então, vou dar provimento apenas nessa parte, com relação a esses 397,05. Isso. Aqui no folha. Então, nós temos... Bom, então você está abrindo uma divergência para dar provimento parcial para considerar esse 397,05, né? Isso. Com base no primeiro ADA. Exato. Conselheiro Pedro Paulo. Qual o relator, presidente? Conselheiro João Vitor. Eu vou abrir uma segunda divergência para a Qatar de 614 hectares, conforme está no ADA de 2007. Dá provimento. Dá provimento, não é isso? Dá provimento. Porque, na verdade, assim, em relação ao posicionamento da primeira divergência, entende-se que não é exigível o ADA. Aí não se dá João, provimento. olha só, eu estou vendo, para mim só tem um ADA. Tem outro ADA além desse? Tem de 2007. Ah, não, perdão. Desculpa, eu estou entendendo que comparei um ADA, que eu achei que fosse o único existente, com o relatório que foi feito pelo técnico. Entendi. Então, nesse caso, como há um ADA também no mesmo valor do relatório, aí não tem razão para não se considerar o outro ADA, que seria o mais atual, inclusive, né, João? Isso. Esse do valor maior. Não, perfeito. Mas então, o laudo vocês já liberam também, sem laudo, é isso? Aqui tem um relatório, relatório por um técnico, realizado por um técnico, tem umas fotografias, tem todo um arcabouço probatório. Aí, considerando esse, juntamente com o laudo mais recente, né, que por um equívoco eu não tinha identificado que existência desse outro laudo, estava me atendo ao laudo anterior, então eu vou votar por dar provimento, presidente. Ok. Conselheiro Pedro Paulo votou com o relator, não foi isso? A conselheira Ana Cília, então, reformulou e está dando provimento, não é isso? Dando provimento, exato. Tá. Conselheiro Pedro Paulo votou com o relator. Conselheiro João Vitor. Acompanha a divergência. Conselheiro Marcelo. João, onde que está esse outro segundo laudo? Que eu só vi o primeiro, aquele relatório. Por favor. Está no segundo volume? 176. Folha 176. Só tem um relatório. Não é laudo, não. Ele está falando do ADA, são dois ADAs, Marcelo. Ah, tá. Folha 176. Laudo mesmo não tem, né? Tem esse relatório, um relatório. Que eu vi, eu já verifiquei esse, mas outro não tem, só tem esses dois ADAs. Tem um de 97 com 397,05 hectares e o outro de 2007 com 614 hectares. O posicionamento aí até agora o relator e Mário e Pedro Paulo negando provimento e os conselheiros Ana Cecília, João Vitor
dando provimento integral, aceitando o segundo ADA, que é intempestivo, né? Você encontrou usada, Marcelo? Não, é mais em relação ao laudo mesmo, tá. que nesse caso a minha divergência, assim, eu acompanho a divergência mais em relação ao laudo, mas avaliando aqui, acho que está diferente dos outros casos, nesse caso aqui eu acho, estou vendo muito simplório nesse caso. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Conselheira Rita, desculpe, conselheira Rita. Eu vou considerar também o relatório, até porque a fiscalização ela não entra na questão de existe ou não existe, ela fica só com relação à intempestividade do ADA, e aí como eu entendo que o ADA ele não tem essa função, eu acato o relatório e acompanho a divergência. Bem, eu voto com o relator, como sempre tem ocorrido, né? E então aqui foi maioria, não é isso? O conselheiro Marcelo vota para as conclusões, Marcelo? Seria pelas conclusões. Sim, por unanimidade, decorrência do relatório. Eu vou então proclamar Maurício. aqui Obrigado. O resultado no número 53, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Ana Cecília, João Vitor e Rita, né? E Rita, que lhe deram provimento, né? Deram provimento. O conselheiro Marcelo votou pelas conclusões. Obrigada, então. Eu dou bom dia, então, para o doutor Lucas, e aí vamos fazer um intervalinho até às 11? Pode ser? Então, por favor. Obrigada. Podemos, então, interromper a gravação, voltamos às 11. São 10 minutos ou 15, presidente?